Vamos iniciar nossa aula de filosofia. Nós iremos continuar falando sobre filosofia da linguagem. Virada da linguagem. No século XIX, a tendência de associar lógica e matemática deve grande expressão que se estendeu ao século XX. Nesse contexto, as proposições eram consideradas instrumentos para descrever adequadamente a realidade, o que motivou a busca de uma linguagem simbólica, livre de imprecisões, com um único sentido para cada termo. O matemático alemão Frege teve grande influência nesse estudo, afirmando o valor da linguagem formal para a ciência. Porém, foi no século XX que surgiu uma nova tendência nos estudos relacionados ao uso da linguagem e de associá-las com elementos das ciências humanas, entre as quais a linguística. Um importante exemplo dessa abordagem é a teoria dos atos de fala, que foram desenvolvidas pelo britânico e pelo estadunidense. Por meio dela foi destacada a importância do caráter prático da linguagem na vida humana, caracterizando-se a fala como meio para realizar ações de grande valor social. Trata-se de ações estritamente comunicativas, como explica, descreve, informa, mas também ações performativas, ou seja, que vão além dos limites linguísticos. Por exemplo, condenar ou absolver, casar-se, batizar ou exmungar alguém de uma dada religião, declarar uma pessoa como bacharel, diagnosticar doenças ou uma cura, e etc. Todos esses movimentos guardam relação com a virada da linguagem ou virada linguística realizada no século XX por meio da filosofia analítica, vertente contemporânea que envolve a lógica, a filosofia da linguagem. Chegou à compreensão de que a principal tarefa da filosofia seria compreender uma análise rigorosa da linguagem, a fim de solucionar problemas teóricos originados pelo seu mau uso. Atomismo lógico. Uma das teorias filosóficas realizadas à virada da linguagem é o atomismo lógico, que foi desenvolvido pelos filósofos britânicos, o Russell e o George Moore. Essa teoria estabelecia a divisão da realidade em fatos simples e complexos. Os fatos simples seriam expressos por meio de proposições atômicas, tais como Russell é homem. Por sua vez, os fatos complexos seriam expressos por meio das proposições moleculares, tais como Russell é homem e filósofo. Com base no atomismo lógico, Russell ele desejava construir e desenvolver um sistema de análise capaz de tomar a linguagem tão exata ou precisa, que não coubessem nela ideias vagas ou imprecisas. Em parceria com outro pensador britânico, ele escreveu Princípios Matemáticos, obra considerada um tratado interdisciplinar, pois estabeleceu um diálogo entre a matemática, a lógica e também a filosofia. Nessa obra, o Russell explicitou seu objetivo ao tentar clarificar os enunciados da linguagem, proporcionar um maior rigor à filosofia, especialmente à oncologia. Por considerar que muitos erros cometidos nessa área do saber resultavam de ambiguidades, confusões conceituais e equívocos de interpretação, ou seja, deviam-se ao mau uso da linguagem. Segundo Russell, a linguagem é constituída de proposições compostas de símbolos que se referem a fatos. Assim, as proposições podem ser verdadeiras ou falsas, o que depende da correspondência correta ou incorreta entre os símbolos e os fatos. Além disso, a apropriação do significado dos símbolos pode variar entre os indivíduos. Portanto, ele considerava que em uma linguagem logicamente perfeita, haveria apenas uma palavra para designar cada objeto simples. Assim, os objetivos complexos seriam designados por meio da combinação de palavras simples. Isso diminuiria a possibilidade de equívocos filosóficos, além de ampliar a capacidade de compreensão da filosofia e da ontologia. Porém, na compreensão com a linguagem comum, a linguagem
perfeita de Russell poderia ser considerada bastante reducionista. Afinal, as pessoas têm diferentes interpretações sobre os objetos e por isso atribuem significados distintos a uma mesma palavra. Sendo assim, como uma linguagem simplificadora poderia atender à diversidade de modos de apropriação e compreensão de mundo. Então, diante desse dilema, ainda que buscasse a perfeição da linguagem por meio de sua simplificação, Russell reconhecia que para ele, para além da função filosófica científica da linguagem, a função comunicativa depende justamente de sua abrangência, ainda que ela resulte em imperfeições. Aqui abaixo conexões, vocês vão fazer a leiturinha desse texto para responder as questões da página 24 e 25. Jogos de linguagem. Na primeira etapa de sua obra, o filósofo austríaco recebeu a influência do atomismo lógico, portanto, compreendia o pensamento como representação lógica dos fatos e as palavras como nomes de objetos empíricos. Para ele, apenas a realidade empírica era representável. Contudo, tentando ultrapassar os limites empíricos, a metafísica-ecologia dedicava-se a refletir sobre as proposições construídas com base em equívocos da linguagem. Sendo assim, esse filósofo concluiu que alguns dos problemas filosóficos tradicionais não passavam de enganos lógicos. Essa constatação motivou o filósofo a buscar uma linguagem pura, convencional e simbólica, adequada ao uso científico, e levou ainda a sugerir que a filosofia atuasse apenas como terapia das doenças da linguagem, ou seja, que ela se dedicasse fundamentalmente a mostrar o alcance e os limites dos usos de diferentes linguagens, em diversos contextos. Essas reflexões foram divulgadas em sua primeira obra, Tratado Lógico-Filosófico, também conhecida como Tratado Lógico-Filosófico. Então, o contato com a linguagem infantil, quando atuou como professor primário, contribuiu para que ele renunciasse a algumas de suas teses fundamentais. Assim, numa segunda etapa do seu pensamento, ela adotou uma nova perspectiva descrita na obra Investigações Filosóficas, que foi publicada após sua morte. Com essa obra, ele mudou radicalmente os rumos da filosofia analítica ao desenvolver a teoria dos jogos da linguagem. Aí, para finalizar a aula, vocês vão responder aqui, fazer a leitura para ler e refletir. Tem o texto 1 na página 26, texto 2 na página 27 e responder as questões abaixo. Na sequência, hora de estudar, vocês irão responder essas questões, certo? Eu não irei fazer prova. Para vocês conseguirem atingir a nota do quarto bimestre, vocês terão que entregar para mim todas as atividades do módulo respondido, do caderno de atividade, certo? Então, estou deixando também, além dessas atividades, o caderno de atividade e as trilhas, certo? A última trilha eu vou estar passando próxima semana. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp.